Senhoras e senhores, bem-vindos ao Encapsulados. Eu sou o Charles Mota, professor de Educação Física. Tenho ao meu lado a nutricionista Cecília Martins, que entroniza todos os divinizados dos nossos tempos. Dá oi, Cecília. Olá. E aí, uma ilustre convidada, Dani Russo, Romano. Não, Russo não. De onde eu tirei Germano. Russo? Germano, é outra nacionalidade. Russo é em outro lugar. Russo lá pro leste europeu. Germano. 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 Não. Não. Então, já errei, já comecei mal, já para arrebentar. Faz parte, é errando que a gente aprende. Nem sempre, às vezes a gente repete o erro. Dani, muito obrigado pela disponibilidade de tempo em trocar essa ideia, esse bate-papo com a gente aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Tá? Cara, eu pesquisei muito sobre você e vi que você é muito carioca. Muito. Isso é legal. Acho que até de boca fechada já dá pra ver, né? Não preciso nem falar muito. Então, se você fosse descrever, então, o Rio de Janeiro em poucas palavras, o que seria Rio de Janeiro para você? A cidade mais linda do mundo. Pô, concordo totalmente. Não é? Se você está mentindo, continue mentindo, continue me iludindo, que eu acho isso muito legal. Também vi que você adora atividade aeróbia. Sim. De longa duração. Sim, muita duração. Rio de Janeiro é lindo, então tem um cenário maravilhoso, fazer atividade física é fantástico. Mas eu quero saber derrota. Não quero saber. Isso aí é normal. Achar que fazer atividade física no Rio de Janeiro é lindo. Eu quero derrota. Podres. Eu quero podre. Então eu quero o seguinte: o que não bate legal para você antes de fazer atividade física? Pode ser um tipo de bebida, um tipo de alimento, ou então uma coisa que você tinha criado uma expectativa muito grande, ingeriu e não rolou, não atendeu. Até porque a sua dor pode ser a dor de outras pessoas. Sim. Sacou? Então vamos pensar em perrengue, em derrota. Eu falei isso com o tio aqui antes, que a gente vai ter um papo com ele. Então, eu quero esse cenário. Fui fazer minha corrida, eu fui pedalar e não foi legal porque... Me deu vontade de fazer cocô. Isso, Sempre isso. Eu falo que eu sou a mística agoninha, porque é isso. Eu tive muito problema com isso. Eu treinei para minha primeira maratona há pouco tempo. E aí, quando eu estava no finalzinho do ciclo, o corpo já estava cansado. E eu confesso que eu deixei o prato da alimentação cair assim, bonito. Eu peguei ele na mão e deixei ele cair com força. Porque treinar para maratona é muito difícil. E como era a minha primeira, foi um processo de aprender e de me conhecer. Sim. Né, de um jeito muito intenso, assim. Eu conhecia o tempo inteiro a melhor parte de mim e a pior parte de mim. E aí, comecei a não me alimentar direito. Mas meu corpo estava cansado, ele queria que eu parasse. Então era isso. Final do ciclo, eu conheci todos os banheiros de postos de gasolina ao redor da lagoa. Jura? Porque o que não passava batia? muito mal. Você comia e não rolava? Então, qualquer coisa, no final do ciclo, assim, se eu comia alguma coisa que tivesse bastante leite, muita lactose, era horrível. Era horrível. E lactose aí... e atividade física, eu não... Não é nem a vontade de ir ao banheiro, mas não rende, não vai render. Você se preparou antes na questão alimentar? Então, me preparei, mas não exatamente como eu devia, sabe? Entendi. Você teve acompanhamento profissional? Tive, pior que tive, coitada. Desculpa. Assim, Como é que é o nome dela? Isso acontece. Pode? Pode, ué. Carla Bogeia. Tadinha da Carla. A gente trabalha, estuda, pra prescrever a gente não segue. Eu também Mas tô, é que foi muito difícil, assim mesmo. Foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. E aí é isso, assim, tem um caso de uma prova que eu fui correr em Cartagena. Linda prova, tipo, a gente largou no porto de Cartagena. Cartagena é Colômbia, né? É, um lugar lindo, assim. E ainda tava... É Caribe da América do Sul, né? E aí tava à noite ainda, não tinha amanhecido. Então, ao longo do percurso, o dia foi amanhecendo, assim. Era uma prova linda, assim. E aí, no quilômetro 16, eu comecei a ficar com aquele arrepio que vai da unha do pé até o último fio de cabelo. E eu vou ter que ir no banheiro. Eu vou ter que ir no banheiro, mas eu não vou. E aí melhorava, aí piorava. E aí, no quilômetro 18, eu tive que ir ao banheiro. E foi horrível, porque não era cocô, era só um pum. E eu precisei, tipo... Passei um perrengue, era só um pum. Pesar, e a experiência de entrar no banheiro químico no meio de uma meia maratona é terrível. É inesquecível, assim. Então, foi meio punk. Essa foi minha dor e eu acho que até hoje é minha dor com receio de, tipo, ir para uma prova muito importante e ter vontade de ir ao banheiro. Tanto que na maratona eu corri com um saco, tipo, um pacote inteiro de lenço umedecido na cintura, porque eu então estava meia, preparada. Ou então você usa o Ferreira meia. falou que ele deu um perrengue, não tinha nada.
Aí a meia a meia mesmo. dele, cara. Resolveu. Porque banheiro químico, né? Ai, gente. E assim, comprovadamente por mim. Não é só no Brasil, não é só um problema no Rio, entendeu? Na Colômbia o negócio é a mesma coisa. Então acho que qualquer lugar do mundo deve ser meio terrível, assim. E provavelmente deve ser a dor de muita gente Muito também. corredor. Sim. Eu costumo falar muito sobre isso, assim, porque tem gente que ainda tem um pouco de Que é tabu, tabu. Aham. mas todo mundo faz, né? Ou espera-se que Sim. todo mundo faça todos os dias. Assim como menstruação era um Exato. tabu. Eu sou professor de educação física. Muitas alunas antigamente falavam, professor, não posso fazer atividade física hoje não, porque eu estou menstruada e tal. Era a minha desculpa na escola. Depois tu fala que eu não sigo dieta. Aí Mas- meu professor tá. falava assim, mas tu tá O toda mês semana? inteiro, é. Aí eu, acontece. O mês inteiro, vai procurar um médico, cara. Não tá legal. Porque a desculpa é clássica. Era preguiçoso, né? Mas mesmo... É porque antes da menstruação tem a TPM, aí tem, sabe, tem fases. Nem sempre é Vocês não fácil. entendem. Me chega pro cara de matemática, eu não quero fazer... Não quero fazer hoje, não. O logaritmo, não. E era ótimo quando o professor era homem, porque ele não passava por isso, então ele deixava a gente ficar sentado lá conversando. Então, esses desafios, geralmente, que tem essa característica de tabu, muitas vezes não são debatidos nem dentro da bolha, Sim. né? E, de repente, criar um ambiente confortável para esse tipo de debate é fundamental. Uma outra, eu sou bem mais velho que vocês, né? Então, não concorda não, cara. Isso aí é para você falar, não, Desculpa. pô, balançou a cabeça, não. Mas sou bem mais velho que vocês, de verdade. Antigamente era um tabu até debater assadura por atrito. Nossa. Assadura por atrito, na axila e na virilha. O pessoal tinha vergonha de falar que tinha assadura por atrito. Tamanha era esse conjunto cultural de informações que acabavam inibindo as pessoas de comentar sobre um problema muito comum, muito corriqueiro, muito básico. Não, e eu acho curioso até você falar sobre isso, porque eu tenho uma grande amiga que já tem mais de 60 anos e quando ela começou a correr não existia top. Então imagina, se era um tabu na época falar sobre assadura, também deve ter sido muito complicado esportiva para mulher. feminina, sim. Exatamente. A cintura escapular da mulher é diferente da cintura escapular do homem. Então, até o corte da camiseta, que impacta na performance esportiva, no impacto na performance da corrida, era totalmente de corte masculino, né? As meninas do futebol sofriam muito com isso. Sim, lembra? hoje tem o uniforme já para feminino, que é um short completamente diferente. Mas Um short com suporte feminino. Botava um suporte masculino. e assim, short o feminino. uniforme para a comissão técnica vem tudo de homem. A gente ficou horrível. A gente Até tem que pedir hoje. a PP. Que nem tem. Aí tu pega a P e... Você usava Eu usava a P, né? Ficava lindo. Saco de batata. Tem que estilizar. Tá bom, Ficava um estilo mais esse, despojado. esses desafios estão intimamente relacionados por uma série de quebras de tabus. Talvez o caminho mais... eu tomando a fala de vocês, mas sem a menor pretensão de fazer isso, tá? Talvez o maior caminho é criar ambientes seguros de debate para tal situação. Por exemplo, eu não sei qual é o desafio cotidiano de uma mulher que precisa usar um banheiro químico. Simplesmente eu não sou mulher, mas, por exemplo, isso é um discurso frequente em todo mundo. Todo mundo fala, pô, olha só, cara, a mulher precisa sentar, precisa se despir mais que o homem. São desafios muito mais relacionados a esse tipo de coisa e o banheiro químico não é pensado para a mulher. Não, com certeza. Muita coisa, não é, né? O próprio uniforme. E eu acho que é por conta disso, assim, muita coisa a gente está começando a ocupar esse espaço ainda, sabe? A gente está começando a entender que eu quero, eu vou fazer. E, enfim, olha pro lado e vê que tem muito mais homem do que mulheres fazendo isso, mas a gente está começando a ter mais coragem de fazer de fato o que a gente quer fazer, sabe? Então, assim, é um processo e é isso, a gente vai ter que ir conquistando pouco a pouco até conseguir chegar lá onde a gente tanto deseja chegar, sabe? É um processo. E a gente vai viver esse processo por muito tempo ainda, infelizmente. Qual você acha que é o próximo passo para desenvolvimento de algum produto para a área da corrida dedicado à mulher? Você fala, putz, tem um vazio aqui que precisa ser preenchido e não está rolando e as marcas de alimentos, de vestimento, de tecnologia A questão da mulher estar no ciclo, na prova.
Então, eu acho que falta muito estudo e produtos específicos para quem tem bastante seio. Falta muito. Assim, pra mim é o que eu mais... É a minha dor na corrida hoje, é ter um top que me atenda e que eu consiga correr muita quilometragem por muito tempo sem sentir dor nas costas e sem ficar com o seio dolorido depois, assim. É uma briga minha também, assim, porque é desconfortável. E é uma coisa que é uma barreira que eu vou, tipo... E aí, marca, vamos conversar, porque isso aqui é muito importante e faz muita diferença. E aí, quando eu falo das minhas dores, eu vejo a quantidade de mulheres que estão ali sofrendo a mesma coisa, sempre. Tem uns que estão fazendo agora que você regula. Tem, que tem um acolchadinho né? assim. Mas realmente o top é uma coisa... Mas aí você vai ver, sei lá, tem 10 marcas, uma tem um top que é de realmente alta sustentação. Assim. E o valor? Ainda tem isso. Não é acessível para qualquer mulher. Então, parece uma coisa que a gente não conseguiria nem imaginar por simplesmente não ter esse desafio. E assim, foi uma coisa que eu realmente comecei a perceber que era minha dor quando eu decidi correr a minha maratona. Porque se eu corro até 21 quilômetros, o treinamento até a meia maratona é tranquilo. É ali onde eu começo a sentir dor, mas aí a prova terminou. Agora, se eu passo de 25, é muita dor que eu sinto, tipo, bastante dor mesmo, assim, no centro das costas aqui e no próprio seio que fica super dolorido. Tipo, parece até que eu vou ficar menstruada todos os dias depois do treino longo, sabe? Que te machuca muito. Tipo, o peito naturalmente, né, sacode. Então, tipo... É glândula e gordura, sim. É isso. E aí fica ele não bastante... fica fixo, não ele fica dando ele vai, movimento. Tipo, tracionando tua torácica pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. É isso. É uma dor que, por favor, marcas. Façam tops maravilhosos, por favor, porque é difícil mesmo, assim. Até pra vida cotidiana mesmo. Dirigir, de repente, ficar na mesma posição, digitar por muito tempo. Sim, também. Talvez a gente consiga justificar até uma escala maior para poder desencadear um gatilho de interesse comercial, né? Por favor. Para dentro dessa dor que aflige as meninas. Uma outra dúvida aqui, uma outra provocação, se é provocação, né? A atividade aeróbia, tá? Você curte, não sei o quê. Te dá o mesmo, não é prazer, te entrega o mesmo conjunto de sensações, tá? Do que pós-treino, não no ato. Tá. Do que uma atividade física que você não curte, por exemplo. Digamos que você não curta fazer musculação, ok? Mas o pós te dá essa mesma sensação? Não. Por quê? Chegou uma fase Depois da eu te minha explico vida... por que eu tô te provocando nisso. Chegou uma fase da minha vida que eu fiquei meio incomodada com a minha relação com a corrida. Porque foi numa fase que eu comecei a entender o que significa correr rápido, porque antes eu só corria, então era eu ali correndo. E aí eu comecei a entender o que era correr rápido, qual era o padrão de corpo das mulheres que corriam rápido, que performavam, e qual era o padrão de corpos... Se você entender performance, como chegar antes e tal. Exato. E como era o padrão de mulheres que representavam marcas esportivas. E aí isso ficou bem tóxico, porque eu queria sempre ser a mais rápida, emagrecer e pertencer a um padrão que não era onde eu queria estar, na verdade, sabe? Eu demorei anos pra entender isso. E aí eu virei a chave de, tipo, vou parar de correr, vou entrar no CrossFit, é isso. Então saí da corrida. E aí fui pro CrossFit e foi maravilhoso, porque eu fui super bem recebida lá. E eu me sentia a mulher mais forte do mundo fazendo CrossFit. Mesmo que eu botasse aquela anilha fininha, eu me achava sempre... Só da barra levantar, sabe? Aquele movimento. É isso. E CrossFit é maravilhoso, porque sempre tem algum exercício que você é péssimo e tem outro que você é a mulher mais forte do mundo. Então compensa, entendeu? Eu tô no momento assim, aquele que me dá dor é quem não me dá dor. Tem então, isso também. A fase da minha vida é essa. Deadlift, que faz a lombar chorar. Bom. Só de pensar já dói. Já travou aqui. Nossa. E aí eu tive essa fase de, tipo, ficar muito do CrossFit. E eu amava. E de fato era essa sensação, assim. Eu me satisfazia muito ali no treinamento. Eu chegava ao meu cansaço, tipo, máximo, assim, como num treino de tiro, por exemplo. Mas quando eu terminava o treino, eu não sentia a mesma coisa que a corrida me faz sentir. Não sentia. Tipo... E eu gostava dos dois. Eu amo correr e eu também amo praticar corrida.
Eu amo correr e amo praticar crossfit. Só que até chegou um momento ali que eu tive que escolher um ou outro. E aí eu escolhi a corrida porque eu lembrava das coisas boas que a corrida me fazia sentir pós-treino. Legal. Que eu não conseguia chegar nesse ápice com crossfit, não sei nem se era possível. Mas eu achava que não. E aí, por conta disso, eu decidi voltar a correr e foi maravilhoso. Aí depois veio a pandemia e aí, enfim, foi caos. Mas eu não conseguia da sentir. humanidade nos últimos 100 anos. Exato. Não tem como não impactar, todo mundo tá impactando. Mudou, transformou minha vida, assim, tipo, sem querer, longe de mim romantizar a pandemia, mas me fez olhar com muito mais carinho pra mim, assim, que era uma coisa que eu não tinha. Na saúde, né? Voltando pra saúde. Não, é isso. E assim, enfim, até mudei de assunto um pouco, mas Não, desculpa. tem problema. Mas basicamente Zero é isso, problema. assim. O crossfit não me fazia sentir o que eu sinto pós-corrida. Então... Corrida tem... Sabe? Vai, continue. Eu quero que você conclua sozinha, eu não vou nem tem um provocar. negócio, assim, no crossfit eu me sentia a mulher mais forte do mundo e na corrida eu consigo ver que eu consigo me transformar na mulher mais forte do mundo todos os dias depois que eu termino o meu treino. Eu não vou correr feliz sempre. Na maioria das vezes eu só vou porque eu acordei no automático, minha roupa tá ali e é mais fácil pro meu cérebro pensar e ir. Mas sempre que eu termino eu vejo que eu consigo ser mais criativa depois de treinar, eu consigo resolver problemas que na minha cabeça existiam. Existe uma resposta fisiológica Sim. para isso, que a gente nem vai tocar no assunto, senão vamos ficar chato. Deixa Mas no essa crossfit eu parte não chata pra conseguia. Cecília. Mas, por exemplo, assim, será que isso não está muito mais associado à experiência de causa? O que eu quero dizer? Entendeu o que eu quis dizer? Sim, talvez. Como a sua identidade é muito carioca e estar na rua... Não, é muito isso, assim. Eu comecei a correr, na época eu fazia faculdade de Direito. Estava estagiando como voluntária na Defensoria Pública, numa área que era bem pesada, assim, meu dia a dia. E aí eu precisava de uma válvula de escape. Só que eu cresci tendo esporte na minha rotina. Eu só fui parar depois que, de fato, eu entrei na faculdade, porque era insano, tipo, estudava o dia inteiro. E aí eu falei, preciso de uma válvula de escape, sou apaixonada pelo Rio, moro perto da Lagoa, quando eu chegar da faculdade eu vou correr. Cenário. Não, e é isso, assim. Eu me sentia vivendo o pôr do sol na Lagoa Rodrigo de Freitas, aquele pôr do sol lindo entre os dois irmãos. Então, assim, foi muito isso. A cidade me fez começar a praticar um esporte ao ar livre por ser o Rio, entendeu? Se fosse outra cidade qualquer, não... Ai, talvez não. Às vezes eu vou correr em São Paulo. Mas aí eu Vamos corro falar mal de São obrigada. Paulo? Não, eu só corro assim. Pra gente Eu tomar um penso assim, hate nossa, aqui dos correr aqui é paulistas, gostoso, mas no Rio é tão mais... Assim, pra mim faz... Meu link com o esporte ao ar livre é muito de, tipo, a cidade onde eu vivo e eu sou apaixonada pelo Rio, apesar dos pesares, tipo, sei que é um lugar cheio de problemas, mas eu consigo me conectar com a cidade, ele me sentir parte de tudo que acontece correndo. E agora pedalando. Mas pedalando ainda não sou tão boa, até caí, dei um tempinho de... Rapaz, sabe, ciclismo é um esporte extremamente perigoso. Sim, eu sei. É. E aí agora que eu vou correr mais uma maratona no final do ano, eu falei, vou segurar a onda, quando eu voltar com essa medalha no pescoço, aí eu vou. E para essa maratona, você está se preparando? Tô. Na parte alimentar? Então, agora meu principal objetivo é esse. Porque eu quero que meu corpo tenha nutrientes capazes de fazer ele chegar lá bem. Sim. Sabe? Você Porque tem tempo, foi... né? Então Tenho tempo. você consegue... Tenho 4 introduzir meses aos até a prova, pouquinhos. Mas aí já tem um tempinho que eu tô fazendo um acompanhamento com outra nutricionista. Porque, enfim, precisei, sabe, Sim, equilibrar mudar tudo. estratégias. E aí, assim, é isso. Meu principal objetivo agora é terminar essa maratona com o meu corpo forte, entendeu? Não sofrendo. Isso. Ah, vai sofrer, maratona Vai sofre. sofrer, não tem jeito, Maratona sofre. Não dá nem... A atividade física, ela faz um... Não, dá um recado para quem vai fazer a primeira maratona. Qual conselho que você daria para o cara que conseguiu fazer 10, fez meia e agora vai fazer 42,195? Faça. Assim, a maratona foi um divisor de águas para mim. Pós-pandemia, eu aprendi a entender meu corpo. E eu tive síndrome metabólica um pouquinho depois da pandemia, porque, de fato, eu me fiquei presa em casa, descontando todas as minhas emoções em comidas que não são saudáveis, quase que diariamente, porque não conseguia controlar o que estava acontecendo ali. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter meta. Então, a minha primeira maratona, na verdade, ela ia vir em 2020. Que é a maratona que eu vou conseguir fazer esse ano. Legal. Então, assim, foi um processo pra mim. Eu tava no ápice do meu treinamento, tipo, vou correr minha primeira maratona e é uma major. Major é, tipo, uma das melhores maratonas do mundo. E aí você se cadastra numa loteria e você tem que ser sorteada nessa loteria pra você conseguir correr essa prova. tá. Eu fui Eita. sorteada em 2020. Aí o mundo
Parou. Falou, hoje não. Aí eu pensei, usei minha sorte à toa. E aí esse ano eu falei, cara, vou me inscrever de novo na loteria, vou ver qual vai ser, mas um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí eu fui sorteada. E eu falei, cara, é a minha maratona dos sonhos e ela também tá me provando que é a minha maratona dos sonhos. Sim. Então, se eu for dar uma dica pra quem quer correr, corra e se sinta preparado pra se conhecer mesmo, assim. O pior e o melhor de você. Que é assim que você aprende. Cara, mas eu corrige, terminei aquela. Eu já tava com isso na cabeça, né? Eu fiz muito preparo mental também pra essa prova. E eu tava muito ansiosa pra conhecer a Dani depois do pórtico de chegada. Porque a Dani treinando era ruim. Eu sentia as minhas fraquezas ali o tempo inteiro. Eu sentia quando eu ficava, tipo, não aguento mais. Eu quero conhecer a Dani que construiu isso. E hoje eu me sinto capaz, tipo, como mulher. E aí, assim, acho que isso tem um peso a mais de conquistar as coisas que me der na telha, sabe? Eu quero sonhar isso hoje, eu vou correr atrás disso e eu vou conseguir, porque eu corri uma maratona. É muito difícil. Sim. O treinamento é muito difícil, tipo, foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu achei mais difícil até do que decidir mudar, fazer uma transição de carreira, assim. E doeu pra mim, porque eu fiz faculdade particular, meu pai trabalha como chaveiro, então meu pai trabalha, tipo, 24 horas por dia até hoje. Eu fiz IBMEC, que é uma faculdade muito cara. Muita coisa. Então, às vezes, eu tava estudando de madrugada, eu via meu pai saindo porque alguém perdeu a chave de casa. E foi muito dolorido pra mim, depois que eu passei na prova da OAB, que eu vi o brilho no olhar do meu pai com aquela conquista, eu entendi que não era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Foi muito sofrido, assim mesmo, pra mim. Tipo, é uma coisa que é muito delicada pra mim até hoje. Mas eu tenho certeza de que agora meu pai tá super feliz, porque ele vê que eu, sabe... Você tá feliz? Cara, e eu acho que é isso, assim, tipo... pra mim, fazer a transição de carreira doeu muito. Mas treinar pra maratona doeu mais ainda, sabe? Porque eu nem sabia como era correr uma maratona. Mas, enfim, sabe? Tipo, esse peso de, tipo, putz, meu pai fez tanto por mim, agora eu não vou querer usar esse certificado. Mas, calma, pai, eu tô aqui, sabe, te dando orgulho da maneira que eu quero. Eu acho que, na verdade, no final das contas, meu pai sempre quis que eu e meu irmão fôssemos felizes, sabe? E eu sou genuinamente feliz hoje com o que eu faço, assim, e eu sinto que ele sente isso. Eu não seria feliz, tipo, vivendo no meio de um processo com briga e confusão o tempo inteiro. Eu quero todo mundo endorfinado, sabe? Sim. Enfim, é isso. Corro uma maratona, inclusive vocês também. Assim, claro que aos poucos, porque é isso, é difícil. Eu demorei 10 anos pra ter coragem de correr minha primeira maratona. Mas já vou pra minha segunda no mesmo ano, assim. Como eu adoro aeróbio, tem que ver. Adoro aeróbio. Gente, eu Longa gosto duração. de fazer gosto de atividade força. física. Eu gosto de atividade de força. Assim, Também. historicamente, eu sempre gostei de intensidade e força. Mas eu tenho que realmente me dedicar a alguma coisinha. Depois de hoje ele Uma com provinha de certeza 5 vai começar. quilômetros. Não, eu vou levar minha filha. Você falou teu pai e tua filha, já me pescou. Falei, putz, falou de filha, aí vai. Aí já... Não, meu pai é meu herói máximo da vida, assim, pra sempre. Tomara Tenho o que- maior orgulho dele. Tomara que minha filha tenha essa mesma opinião que você tenha do seu pai e de mim. Cara, no começo, quando eu olhei tuas redes sociais, eu falei, porra, vai vir uma patricinha Não, aqui, pelo amor de putz, grilo. Aí você contando essa história aí, me deu uma virada. Então eu tenho que dar o braço a torcer que eu fui muito presunçoso com relação à sua figura. Então dá parabéns pro teu pai por ter criado você. Obrigada, ele merece Tá. muito mesmo. É... Não vamos chorar. Eu chorei já, porque eu lembrei da minha filha, pô. Já era. Tu falou de filha, já era. Eu sou pai velho já era. Não tem pra onde fugir. Né? Pai velho acaba sensibilizando. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente interagir, da gente trocar. Vamos marcar outros, porque Vamos. nós tivemos uma interação aqui muito legal com um monte de carioca. Acho que a gente pode fazer um temático Ai, nossa, só ia de ser bom. cariocas. Né? Até Menina das Casas Pedro, eu fiquei Sim. pô, maravilhado com a história dela, que ela é muito carioca também. Isso foi muito É legal. o clássico do Rio, né, Casas Pedro? Total. Total. Eu Não acho- tem Rio sem. então acho que tá muito sinérgico, acho que a gente pode fazer um só de identidade carioca. Vamos, bora. Né? E em homenagem à identidade carioca, eu vou na indicação de leitura aleatória, Rui Castro, Carnaval no Fogo. Fala muito de Rio de Janeiro, muito. Você quer entender um pouquinho do Rio de Janeiro? Como é elaborado todo o ethos, todo o patos, todo o logos da cidade? Carnaval no Fogo do Rui Castro. Vale muito a pena. Essa indicação aleatória de leitura. Dicção já tá indo pro Beleléu já, ó. Cecília, obrigado aí. Obrigada. Dá tchau, Cecília, pra galera. Tchau.
arrumar as camisas pra gente. Cara, ela tem um monte de jogador de futebol de contato, não arruma uma Mentira. camisa, cara. Eu quero também. Não arruma uma Então camisa. só volta aqui se tiver a camisa. Com Pronto, tá certeza. ótimo. Ela tem coleção de camisas. Tudo. É porque eu guardei em algum lugar que eu não sei onde eu guardei. Ó, então eu foi tenho pra que procurar. Disney, fui pai, não me traz uma pelúcia da Pequena Sereia pra minha filha. Tem um monte de camisa de jogador de futebol, não arruma uma, mas tudo bem. Não, calma, vai chegar pelo correio. Cara, valeu mesmo. Obrigado. Obrigada a vocês, foi incrível. Valeu. Galera, sou o Charles Mota, fiquem bem, se cuidem. Grande abraço, tchau.